Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sexta-feira, dia de convocação de seleção brasileira, dia de Copa do Brasil também. A gente tem notícias aqui e quero te dizer que a gente vai fazer um vídeo hoje trazendo um pouco de Dorival Júnior, Rodrigo Caetano também e trazer notícias do Vasco da Gama. A gente já tem aqui quando que o Vasco vai jogar com Água Santa, semana que vem. Mas antes da gente trazer as notícias, a convocação, falar do Vasco para o final de semana, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada e peço para você dar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Dá uma conferida aí. Está vermelhinho? É porque você ainda não é inscrito. Se inscreve. Estamos naquela campanha para chegar a 80 mil inscritos e distribuir, né? Sortear, presentear alguém com uma camisa oficial do Vasco da Gama, que terá uma dedicatória de Del Aranha, né, que é o grande comentarista aqui também do nosso canal, e que sugeriu para que a gente desse um presente para vocês. Então se inscreva para você participar dessa brincadeira nossa aí da camisa do Vasco. Certo? Então vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, a gente ainda está aqui na sede da CBF. Nessa sexta-feira foi um dia muito agitado por aqui, clubes da Série B. Tivemos também as informações envolvendo a seleção brasileira. Mais de 100 jornalistas vieram prestigiar a primeira convocação do técnico Dorival Júnior. Já já eu vou falar sobre ela. Deixa eu falar sobre a Copa do Brasil, porque a CBF ainda vai divulgar, mas a gente vai antecipar. O Vasco e Água Santa será na quinta-feira, faltando definir ainda o horário. O árbitro será o gaúcho Rafael Klein, né, da nova geração de árbitros. Vasco jogando em São Januário, quinta-feira, com o Água Santa. Os outros jogos da próxima semana: Real Brasília e Atlético Goianiense, Souza da Paraíba e Petrolina, o Vila Nova Mineiro e o Operário de Ponta Grossa, o Nova Iguaçu contra o Internacional de Porto Alegre. O Luiz Flávio apita esse jogo. As datas e os horários ainda serão definidos, mas a gente já adiantou aí Vasco e Água Santa quinta-feira. Acredito que seja 9h30 da noite. A televisão tem interesse nesse jogo aí. Certo? Já que eu estou falando de Vasco e de seleção brasileira, eu recebi a informação aqui na CBF que Lucas Piton está numa pré-lista da seleção brasileira. Foram convocados o Ayrton, Lucas do Flamengo e o Wendel do Futebol Clube do Porto para a lateral esquerda. Mas não será surpresa se o Lucas Piton estiver numa convocação futura da seleção brasileira. A janela de transferências fecha quinta-feira que vem, dia 7, né? E nós teremos aí o Vasco nas próximas horas anunciando mais um atacante e mais um volante antes de fechar esta janela. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a CBF já soltou a tabela básica. O primeiro jogo do Vasco vai ser em casa contra o Grêmio Porto Alegrense. Foi contra o Grêmio que o Vasco deu aquela arrancada para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Outras informações aqui, deixa eu pegar o velho e bom caderninho, estava aqui no bolso de trás, que eu estava segurando aqui esses papéis, e deixa eu trazer aqui o time joga com a equipe da Portuguesa, jogo importante no domingo. Quando entrar em campo, já sabe o resultado, de repente já pode entrar já classificado para o quadrangular, o jogo das 18h10, porque tem o Fluminense e Botafogo às 4 no Maracanã. Fluminense que conquistou ontem a Recopa Sul-Americana, já classificado. Será que vai poupar jogadores? O que vai fazer o Fernando Diniz? A gente tem que aguardar, né? O zagueiro João Vitor volta ao time titular, junto com Dimitri Payet, que está recuperado da gripe. O João Vitor vem ganhando elogios aí do técnico Ramon Dias, e o Zé Gabriel fica fora, terceiro cartão amarelo. O Juan Esforça ou Matheus Carvalho? Quem que você escalaria? Fale aí nos comentários. Um provável Vasco da Gama com Léo Jardim,
João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique, Juan Esforço, Matheus Carvalho, Galdames e Paê, além do Lucas Piton, Adson ou David e Pablo Verrete. É esse o Vasco para o jogo contra a Portuguesa. Jogo importantíssimo, que o Vasco precisa da vitória e, de repente, ficar na terceira colocação, né? Vamos aguardar para ver como que ficam os cruzamentos da fase final do Campeonato Carioca, desde que o Vasco consiga a sua classificação. Deixa eu falar agora de Dorival Júnior, ele que chegou à seleção brasileira, fez hoje aqui na sede da CBF a sua primeira convocação e falou sobre a seleção brasileira, esta oportunidade, e divulgou a sua lista. É natural que, em cima de uma convocação, muitas coisas aconteçam. Nós teremos 15 dias até o momento em que estejamos ali juntos e próximos à primeira apresentação, à primeira partida. Algumas rodadas dos muitos campeonatos acabarão acontecendo e, de repente, alguma coisa tenha que ser alterada dessa primeira lista. Por outro lado, eu queria colocar que nenhuma reformulação ela pode ser feita de uma maneira radical. Toda reformulação ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos por merecerem estar onde estiveram e naturalmente continuarão a estar. Observamos muito bem a chegada de alguns jovens oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando os nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginarmos que esses jovens daqui a 2 anos e meio estarão numa condição muito boa, num momento diferenciado de suas carreiras. Aqueles que foram vendidos nesses últimos 6 a 8 meses também estarão nessa condição. Jogadores promissores que estão sendo observados, acompanhados de perto e que, com certeza, ao longo de todo esse processo, merecendo, terão as suas oportunidades. Nós procuramos fazer um apanhado geral de tudo que esteja acontecendo. Fizemos aí muitas reuniões lá fora com muitos jogadores. Nem todos aqui estão. Naturalmente poderão vir a estar futuramente. Mas tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e tendo conhecimento, cada um de nós, daquilo que representa vestir uma camisa como a nossa. A primeira convocação que faço e reitero é ao torcedor brasileiro, que acreditem nesse trabalho, que tenham confiança, a partir do momento que nós também passemos essa confiança, mas que voltem a viver o mundo da nossa seleção. É tudo que nós queremos que aconteça. Sei que essa relação ela vai se aproximar com o tempo, ela vai ter a cada dia mais um momento em que nós consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança em todo esse grupo. E quando tudo isso acontecer, podem ter certeza que a seleção brasileira, fortalecida internamente, os jogadores tendo consciência daquilo que representam ao seu povo, e o povo aguardando por esse momento, essa simbiose vai fazer com que nós fiquemos e voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Não que ao longo desses anos tenha acontecido o contrário, até porque a representatividade que nós temos aí fora nos impressiona. O respeito com que nos tratam aí fora faz com que nós, às vezes, fiquemos pensando por que isso não acontece dentro do nosso país.
já que esse respeito, essa admiração, ela tem que acontecer primeiro aqui, internamente, entre todos nós, para que depois, sim, nós possamos representar ao mundo aquilo que nós sempre fomos, uma equipe que se mostrou como a número 1 do futebol mundial. Eu sei que é um trabalho árduo, difícil, depende de cada um de nós aqui, mas eu não tenho dúvidas de receio em afirmar que nós vamos alcançar resultados. Confiem e acreditem no trabalho, e trabalho não faltará para que possamos atingir tudo isso. A primeira convocação seria a presidenta Leila Pereira, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que será a chefe da nossa delegação. Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense; Ederson, do Manchester City. Ausência. Desculpem. É a primeira. Rafael, do São Paulo. Laterais direito: Danilo, da Juventus; Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas, do Flamengo; Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Marquinhos, do PSG; e Murilo, do Palmeiras. Meios-campistas: André, do Fluminense; Andrés Pereira, do Fulham; Bruno Guimarães, do Newcastle; Casimiro, do Manchester United; Douglas Luiz, do Aston Villa; João Gomes, do Wolverhampton; Lucas Paquetá, do West Ham; e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Rafinha, do Barcelona; Richarlison, do Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Savinho, Girona; e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Dorival também falou da importância desse início de trabalho. Vai estrear contra a Inglaterra no estádio de Wembley, sábado, no dia 23 de março, às 4 da tarde, no nosso horário do Rio de Janeiro. E depois, na terça-feira, dia 26 de março, pega a Espanha. Esse jogo acontecerá no Santiago Bernabéu, em Madrid. Ele falou: Eu acho que nós vivemos a nossa vida em busca desses e sempre desses resultados. Não tem como fugirmos a essa condição. No cargo em que estamos, então, é natural que todos estejam na expectativa de uma estreia em que voltemos a jogar dentro daquilo que estamos acostumados a ver a nossa seleção. Eu acho que isso daí já vinha sendo mostrado nas últimas partidas da nossa equipe, independente dos resultados que vinham acontecendo, mas ela já começava a nos dar uma outra clareza em relação a tudo que buscamos. Não vai ser diferente. Nós teremos um tempo mínimo, sabemos de tudo isso. Não pode soar aí como uma bengala para que, de repente, nos peguemos a esses fatos e não tenhamos uma equipe em campo competitiva. Eu acho que é nossa obrigação tentarmos fazer o melhor sempre. Vamos, sim, colocar uma equipe em condições de poder brigar com qualquer seleção do mundo em igualdade de condições. É natural que isso demande um pouquinho de tempo. Tempo é o que nós não temos, mas nós temos que acelerar esse processo.
e é o que nós estamos acostumados a fazê-lo em todos os clubes. Sempre que chegamos em um clube, nós precisamos de resultados para ontem e não para amanhã. Então, eu acho que é um costume que já está enraizado em todos nós. Dorival, Wellington Campos, aqui perto da porta. Boa sorte a você, boa sorte ao meu querido Rodrigo Caetano também. Obrigado. E, Dorival, eu queria saber como foi a emoção, a sensação de montar essa lista pela primeira vez. Uma coisa é trabalhar no clube, é relacionar os jogadores para uma partida e fazer esta convocação da seleção brasileira e com tantas caras novas. Como foi isso? Wellington, assim, você sabe que em casa seria até mais fácil fazê-lo. A gente se sentia até muito mais seguro porque não tinha que externar as opiniões que nós tínhamos naqueles momentos. Agora é um pouco diferente. A responsabilidade é muito grande. Nós temos que ter um cuidado sempre, porque nós mexemos com profissionais, profissionais de excelente nível e que estão, cada um deles, buscando um espaço. E é natural que, dos muitos nomes levantados, nós apenas possamos contar com esses 26 num primeiro momento, seriam 23 até, o que seria ainda mais apertado. É uma relação inicial. Espero que todos entendam que o trabalho continua. Amanhã mesmo estaremos observando, como hoje, estaremos observando jogos ao longo das competições. Esses nomes eles podem alternar ao longo do tempo. Nós temos uma pré-lista inicial que ela pode aumentar ao mesmo tempo, alguns nomes saírem em determinados momentos, mas o importante é que todos estarão sendo monitorados, todos estarão sendo observados. Eu acho que essa é uma obrigação de todos nós e essa responsabilidade não fugiremos nunca. Por isso que não foi fácil a elaboração de uma lista, temos que pensar em muitos aspectos, em muitos detalhes, além do principal, um encaixe tático de todos esses nomes, que é o que nós vamos tentar fazê-lo nesse curto espaço que teremos. Então, Dorival Júnior, desejar a ele muito boa sorte, que conquiste aí, né, os resultados, que faça o torcedor novamente ficar apaixonado pela seleção brasileira, porque os últimos jogos não foram interessantes. E Rodrigo Caetano também vai participar desse vídeo com a gente, porque é um assunto muito interessante que eu já trouxe aqui no canal, e o Rodrigo ajudou a preparar um documento em que pedia à CBF para trocar algumas datas do Brasileirão durante a Copa América por fases da Copa do Brasil. E esticar um pouquinho mais o Campeonato Brasileiro ou colocar a final da Copa do Brasil depois do Brasileirão. Só que, quando ele chegou aqui, a CBF mostrou para ele, o Júlio Avelar, que não tinha condições e agora ele tem essa opinião. Esse é um assunto diretamente relacionado à diretoria de competições, do nosso competentíssimo diretor Júlio Avelar, mas eu só faço uma consideração, porque até muito pouco tempo atrás eu estava em clube, e a gente, quando está em clube, tem por natureza, né, ter uma visão, muitas vezes até, obviamente, visando o benefício do clube, o que é natural, é legítimo. Mas existe o ideal e o possível, né? Então, não, pelo que soube, eu até fiz o contato até antes, né, de estar aqui, e sabedor é que nós temos uma limitação absurda em relação a datas, né, porque já teve solicitação, todos aqui sabem como que é montado o calendário anual, prioridade datas para a FIFA, depois para a Comebol e depois para a CBF / competições nacionais, né? Enfim, e está faltando dias no ano para contemplar tudo isso. A verdade é só essa. E com absoluta certeza de que tudo que foi e será possível ser feito, o nosso diretor de competições fará e fez. Agora, temos limitações que fogem até a condição da CBF, da diretoria de competições. A verdade é só essa. Mas eu não vejo isso como conflito, absolutamente.
A seleção ela sempre vai ser a seleção brasileira, ela nunca foi conflitante, nem a CBF, conflitante aos clubes e muito menos as competições que ela mesma, né, administra. Então não vejo por esse lado, não podemos cair nesse discurso, é a minha visão, né? O Campeonato Brasileiro tem a sua importância e a seleção e a Copa América, idem. Mas, enfim, vale ressaltar também, Rodrigo, que pouco tempo atrás, enquanto eu ainda estava em clube, a gente sempre reivindicou a parada, né, do campeonato ou dos campeonatos durante as datas FIFA, né? Isso já ocorreu, então, quer dizer, já avançamos e muito nesse sentido. Só que tem uma hora que, lamentavelmente, não sei se vocês sabem também, que o torneio intercontinental, que é assim chamado a partir desse ano, né, ele também cooptou uma data a mais do nosso calendário, que é lá em dezembro, né, porque de forma impositiva a FIFA, né, determinou que os clubes da Conmebol vão ter que entrar numa fase anterior, né, numa fase prévia, já não entram diretamente na semifinal, e que lá o clube campeão da Champions já espera, né, os demais clubes se enfrentarem e só vai participar da final. Enfim, então, por tudo isso que eu estou falando, volto ao princípio de dizer que existe o ideal e o possível, e a diretoria de competições às vezes vai além do possível, mas obviamente que respeitamos, né, como instituição, o pleito dos clubes, mas infelizmente nesse caso, principalmente esse ano, não dá para atender na plenitude o desejo deles, e isso foi devidamente explicado, não só no posicionamento da CBF, como também na nota da diretoria de competições. Pois é, né, meu ídolo? Trabalhar com calendário não é fácil, minha amiga. Parece que ficam faltando dias, né? Ficam faltando datas para acomodar tantas competições e as necessidades dos clubes e das seleções também. Então, não se mexe no calendário. A Copa do Brasil vai acontecer nas datas que foram planejadas, o Campeonato Brasileiro também, e a Copa América não vai parar o Campeonato Brasileiro, e os clubes do Rio de Janeiro, né, os clubes do Brasil, que tem vários jogadores de seleções sul-americanas, vão ficar aí desfalcados. Mas é o risco que se corre. E sobre a Série B, a tabela básica da Série B vai sair quarta-feira, dia 6. O Conselho Técnico da Série A será na terça-feira, dia 5. E da Série B na quinta-feira, dia 7. Deixa aí a sua opinião, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Te prometo no próximo vídeo mandar aqueles abraços legais, gostosos, que todo mundo gosta, e pedir para você se inscrever no nosso canal, nos ajudar a conquistar novos inscritos para chegarmos a 80 mil inscritos e chegar então àquele sorteio da camisa oficial do Vasco da Gama, camisa branca com uma dedicatória do Del Aranha para você fazer um quadro e pendurar na sua sala. Gostou da ideia? Gostou do presente? Então me ajuda, preciso chegar a 80 mil inscritos. Mete o dedo aí, como diz o Del Aranha, né? Vai se inscrevendo e vai me ajudando também. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana da sede da CBF no Rio de Janeiro, Wellington Campos.